Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 4. Vamos dar continuidade à exposição do Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Antes de nós entrarmos propriamente dito no capítulo 4 de Marcos, onde nós vamos nos preocupar hoje com o verso 35 ao verso 41, é importante nós relembrarmos que o nosso Senhor Jesus Cristo, como foi enfatizado aqui em diversas passagens, que ele não tem parado de trabalhar em prol da pregação do Evangelho para a salvação de homens. O Senhor tem o tempo todo trabalhado. Nós vimos que desde o batismo de Cristo, lá no capítulo 1, depois ele foi tentado por Satanás no deserto, tentado, mas aprovado, demonstrando que ele de fato é um ungido de Deus, aquele que foi ordenado para ser o Messias do seu povo, do povo de Deus. Nós vimos então que ele convoca ali os discípulos, vimos a vocação dos primeiros discípulos ainda no capítulo 1. Nós vimos a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Nós vimos a cura da sogra de Pedro. Nós vimos muitas curas acontecendo logo depois que ele cura a sogra de Pedro, onde tinham muitas pessoas, uma multidão à porta da casa. Nós vimos que Jesus teve que se retirar de madrugada para orar, porque as pessoas estavam o tempo todo assediando por quem ele era e pelo que ele estava fazendo. Nós vimos a cura de um leproso, isso tudo no capítulo 1 ainda. No capítulo 2, nós vimos a cura de um paralítico em Cafarnaum. Nós vimos que ele vai e chama Levi, que também é Mateus, que vai ser o discípulo dele, um publicano. Nós vimos que Jesus come com pecadores na casa de Levi, e vimos que ele admoesta os fariseus por conta disso. Vimos que ele ensina a respeito do jejum. Vimos que ele vai advertir e ensinar em relação ao sábado, ao quarto mandamento, trazendo uma interpretação correta sobre a misericórdia e sobre a necessidade. Nós vimos sobre a mão ressequida também, o homem que foi curado, o homem da mão ressequida, onde ele novamente reitera uma interpretação fiel e correta da lei do Senhor, do quarto mandamento. Nós vimos que eles têm que se retirar e a cura de muitos à beira do mar, ali no mar da Galileia. Nós vimos então que ele escolhe os 12 apóstolos, completando o número daqueles discípulos que ele havia iniciado lá no capítulo 1. Nós vimos a blasfêmia dos escribas, que blasfemaram contra o Senhor, dizendo que ele estava possesso de Beelzebu, e nós aprendemos ali a questão que envolve que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Nós vimos sobre Cristo falando da família, nós vimos a parábola do semeador no início do capítulo 4, nós vimos a explicação por que Cristo ensinava por parábolas, nós vimos a parábola da candeia, nós vimos a parábola da semente com o irmão seminarista Vitor, nós vimos a parábola do grão de mostarda que ele trouxe também no domingo passado, nós vimos por que Jesus falou por parábolas novamente, e agora nós vamos caminhar para encerrar o capítulo 4. E o que nós temos aprendido até aqui é que o Senhor não cessa de curar, de expelir demônios e de doutrinar. O capítulo 4 ele deixa bem claro isso, que ele estava visando o doutrinamento da multidão. Ou seja, ele não estava apenas pregando o evangelho, ele estava pregando o evangelho de maneira aprofundada, de maneira não superficial, mas realmente buscando que as pessoas tivessem a consciência e uma convicção da fé, daquilo que ele estava anunciando. E no capítulo 4, nós vamos agora da perícope do verso 35 ao verso 41 para encerrar esse capítulo. E nós fizemos esse retrocesso, os irmãos vão ver o porquê. Porquê desse retrocesso, porquê dessa ênfase que Cristo não cessa de trabalhar. Vamos ler a perícope do verso 35 em diante. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro.
Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e o fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Até aqui, irmãos. Vamos então entender aqui o que o texto tem para nos dizer, o que o texto tem para nos dizer do verso 35 em diante. Por que nós fizemos esse retrocesso antes do verso 35? Porque nós vimos que no início do capítulo 4, Cristo começa a inaugurar o ensino por meio de parábolas, visando o doutrinamento da multidão que estava ali para ouvi-lo. E nós vimos que no capítulo 4, quando fomos expondo as parábolas, nós vimos que em Mateus, que em Lucas tem mais parábolas do que está aqui. Mas no capítulo 4, Marcos deixa isso claro, porque ele vai falar no verso 33 do capítulo que com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra. Então Marcos não trouxe todas as parábolas aqui, mas ele demonstrou que Cristo estava cansado. Cristo iniciou o doutrinamento da multidão por meio de parábolas. Vamos dizer assim, provavelmente numa manhã bem cedo, ele começa a doutrinar essa multidão de modo tão grande que ele teve que pegar um barco e ficar distanciado dessa multidão, porque ele não conseguia ficar perto das pessoas para ensinar. Nós vimos que, além de expor as parábolas à multidão, ele também teve a preocupação de retirar os seus discípulos, os mais íntimos, para explicar e aplicar a parábola, porque nós vimos que os de fora não entendiam, e isso era proposital, para que eles não viessem a ter fé, para que eles não viessem a crer, se arrepender e serem convertidos dos seus maus caminhos. Era proposital, um propósito divino. E então, ele ensinava para os de dentro os discípulos. E nós podemos imaginar Cristo o dia inteiro ensinando, falando para uma multidão naquele barquinho. Ao mesmo tempo que ele falava, contando diversas parábolas, ele também se retirava em algum canto para ensinar os seus discípulos. Imagina, nós quando estamos aqui, né, quando estamos falando, ou temos aquele momento de pela manhã, conversando, falando, ensinando, nós ficamos cansados. Imagina Cristo que está falando o dia inteiro para uma multidão de pessoas. É bem provável que o Cristo estava muito cansado, e o texto vai demonstrar isso para a gente. No verso 35, nós vemos que naquele dia, sendo já tarde, aqui a NVI vai falar ao anoitecer. Ao anoitecer, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Mesmo cansado, como nós temos visto, Cristo não para de trabalhar. Ele está cansado, ele está doutrinando uma multidão, mas antes de dormir, ao anoitecer, ele já está preocupado com a sua próxima missão. E ele já convoca os seus discípulos para que atravessem o Jordão, a Galileia. Para que atravessem a Galileia. E eles, despedindo o verso 36, a multidão o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E é interessante que nós vamos ver que toda essa perícope, que nós conseguimos montar uma cena. Conseguimos montar o cenário na nossa imaginação. Nós vemos aqui Cristo já se despedindo de uma multidão. Qual multidão? A multidão que ouviu as parábolas, desde o início do capítulo 4. Ele está se despedindo da multidão e o texto vai dizer que o levaram assim como ele estava, ou seja, assim como Cristo estava, no mesmo estado. Não houve um tempo para comer, não houve um tempo para tirar uma soneca, cochilar. Do jeito que Cristo estava, depois de doutrinar a multidão durante o dia inteiro, daquele mesmo modo, eles colocaram Cristo no barco e outros barcos seguiam Cristo. Então nós temos aqui barcos saindo da margem da Galileia, buscando atravessar a mar da Galileia e alcançar a outra margem. E o texto segue para nós, que nesse momento onde eles estavam buscando atravessar esse mar para chegar a outra margem, o que acontece? O que traz aqui para nós Marcos? Ele diz que um grande temporal de vento surgiu.
Um grande temporal de vento surgiu e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo, ou seja, o próprio barco, já estava a encher-se de água. Imagina, irmãos. Imagina atravessando o mar, encarando uma tempestade dessa, e nós conseguimos imaginar o medo. Para quem já viu o mar revolto, né? Hoje nós temos acesso a vídeos, mesmo a gente mesmo nós que não somos navegadores, a gente consegue ver isso por meio de filmes, por meio de vídeos no YouTube, enfim, nós conseguimos ver cenas onde demonstra um mar furioso. Temos o Douglas, o marinheiro, que já deve ter visto isso com certeza de perto. Então, imagina, se coloque nessa situação, você está em um barco, não é um navio, é uma embarcação de pequeno porte. É importante ressaltar isso. Lembra do barquinho? Cristo fala barquinho, que eles separaram lá atrás. Provavelmente esse barco deve ter sido utilizado para atravessar o mar, provavelmente. E outros barcos estavam seguindo Cristo como se fosse um mestre em um barco e todos aqueles seus discípulos mais íntimos seguindo ele. E aí, nesse momento da travessia, rumando a atravessar a outra margem, surge um vento forte. Quando nós estamos em terra, ali fora, e bate uma chuva forte e trovoadas, a gente não fica ali fora. A gente busca o quê? Refúgio. A gente busca se esconder em algum lugar. Voltar para dentro da igreja ou entrar, pegar um carro logo e ir para casa, porque a gente sabe dos riscos que tem quando nós estamos expostos a uma tempestade. Agora imagina em um mar onde não há lugar para você se refugiar. Onde o seu refúgio é o barco. E o texto nos diz que esse barco está começando a entrar água. Ou seja, ele está próximo a afundar. Vocês conseguem se colocar numa cena dessa? Será que ficaríamos tranquilos? Ou esperaríamos que é bem provável que nós morreremos? No mar revolto, no vento de uma tempestade, né? Algumas traduções vão dizer aqui de furacões, vão traduzir essa palavra de ventos fortes como vendaval, como furacões, ou seja, foi impetuoso, muito forte, de modo que eles ficaram desesperados. E as ondas se arremessavam contra o barco. Aqui a ideia de arremessavam era ondas fortes. Elas davam pancadas no barco. Elas batiam no barco. E por conta disso, ele estava começando a se encher de água. E a gente consegue imaginar os discípulos, todos aqueles que estavam no barco, desesperados. Mas existia um entre eles que não estava desesperado com a tempestade. Existia um que, enquanto as ondas batiam com força no barco, provavelmente quase virando essa embarcação, enquanto ondas fortes batiam e água estava entrando dentro do barco, o risco de afundamento era iminente. Eles estavam desesperados, mas enquanto isso, Jesus Cristo estava na popa, na parte de trás do barco. E o que Cristo fazia? Ele estava com a cabeça sobre um travesseiro e ele estava dormindo. Como alguém pode dormir durante uma tempestade? Com ventos impetuosos, com o barco balançando muito, o risco iminente de virar o barco, de afundar e todos morrerem, até os que sabiam nadar, porque no mar revolto, com grandes ondas, dificilmente, até mesmo quem sabe nadar sobrevive. E o fato de Cristo estar ali, vamos ver no verso 38, na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro, ressalta o que nós vimos no começo da pregação, o quê? Que ele estava cansado. Nós podemos ressaltar isso, Cristo estava cansado. E o primeiro ponto que nós podemos destacar aqui é a humanidade de Cristo. Ele, como homem, ele se cansava. Ele se cansou. Mesmo sendo Deus, mas ele também era homem. E a humanidade de Cristo estava cansada de um dia de trabalho, de um dia de pregação, de doutrinamento da multidão. E ele estava ali dormindo, descansando. É interessante isso, porque quando nós pensamos em Cristo, o Deus que é homem, o Deus encarnado, como que Deus dorme?
Como que Deus tem sono? Mas em Cristo tem. Como que Deus morre? Cristo morreu. Em Cristo Deus morre. Como que Deus sofre, o onipotente, o todo-poderoso sofre? Em Cristo Deus sofreu. Em Cristo nós vimos sobre sabedoria. Em Cristo Deus cresce em graça e conhecimento. Porque Cristo nasceu. Foi um bebê que foi ensinado, foi amamentado pela mãe. E nós podemos lembrar disso no texto, lembrar a humanidade de Cristo. Um Deus que encarnou. E esse Deus que nós vamos ver, nós vemos aqui a humanidade dele, porque ele está dormindo, descansando, depois de um dia de trabalho, ou melhor dizendo, de dias, que isso vem acompanhando, ele já saindo fora da sua casa, desde o seu batismo, ele não repousa mais na sua casa, ele está sempre peregrinando para a expansão do reino do seu Pai, para a pregação do Evangelho, para que muitos se arrependam e creiam que Ele é Deus, que Ele é o Senhor para a remissão dos pecados deles. Cristo, desde o batismo, Ele saiu para uma missão, para uma peregrinação, e Ele não volta para dormir, para descansar. E aqui nós vemos que nesse cenário, onde Ele estava, era o momento que Ele tinha para descansar, que é com uma cabeça encostada no travesseiro, na popa de um barco, durante uma tempestade, durante um vendaval. E isso incomodou quem estava no barco. Pensemos aqui, a gente passando por uma tempestade dessa. E aquele que tem autoridade, aquele que nós temos acompanhado, temos visto que ele de fato tem poder, que de fato ele é um mestre, ele tem demonstrado amor para com as pessoas, ele tem demonstrado misericórdia para com todos. E esse Cristo, o que ele está fazendo enquanto os discípulos e as pessoas do barco estão com medo de morrer? Ele dorme. E a interpretação que os discípulos e todos que estavam no barco tiveram é que Cristo não se importava com a vida deles. Por que nós podemos concluir isso? Porque veja o que eles falaram. E eles falaram no verso 38, mestre, eles o despertaram e lhe disseram a Cristo, mestre, não te importa que pereçamos? Em outras traduções vai dizer, mestre, não te importas se morrermos? Perecer aqui é a ideia de morrer. Não importa ao Senhor, durante essa tempestade, se o barco afundar e a gente morrer? Será que a nossa vida vale pouca assim para o Senhor? E veja, aqui, irmãos, não é vamos colocar aqui que provavelmente o tom não foi um tom de bem controlado. A gente está falando de pessoas que estão desesperadas, de pessoas que estão na iminência de uma morte, que um vento com muito barulho, muita onda, balançando o barco, entrando água, eles estão desesperados, eles estão chamando a atenção do mestre. Eles estão exortando o mestre. A ideia aqui é que eles gritam com um tom de repreensão ao Mestre Jesus Cristo. Eles dizem ao Mestre, não, assim, Mestre, não te importa que pereçamos? Eles estão desesperados. Provavelmente eles gritaram, Mestre, será que não te importa que se nós viermos a morrer? Será que a nossa vida vale pouca para ti? E Cristo desperta nesse momento. Cristo desperta do seu sono. E o que Cristo faz quando ele desperta do sono? Ele repreende os discípulos nesse momento, primeiro? Não. Cristo é misericordioso. Ele sabe que são homens de pequena fé. São pecadores. Nós vamos ver isso no texto. Porque assim que Cristo desperta, ele repreende o vento. E ele disse ao mar, acalma-te, emudece. E o que acontece quando Cristo dá essa ordem para o mar? O que acontece? O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Imagina, irmãos, a cena. Grande vendaval, ondas revoltas balançando o barco, entrando água dentro do barco. E aí uma pessoa levanta e grita e dá uma ordem para o tempo
E o texto vai dizer que na mesma hora o vento, que provavelmente fazia muito barulho, ele se aquieta. Ou seja, o silêncio passa a reinar onde estava a tempestade. E não só o silêncio passa a reinar, como fez grande bonança. A ideia aqui que o mar, que antes estava revolto, ele ficou como um espelho. Ele ficou calmo. E então, Cristo agora, depois de dar a ordem para o tempo, para a natureza, como a autoridade que ele tinha, ele então se vira para os discípulos e agora ele questiona: por que sois assim tímidos? Na NVI vai dizer: por que vocês estão assim com tanto medo? A ideia é que depois do ato divino de Cristo, dando ordens à criação, dando ordens à natureza, que se apresenta como algo maior do que os seres humanos, quando nós estamos, como foi o exemplo aqui, diante de uma tempestade, de um trovão, de um furacão, a gente corre porque não tem controle sobre a natureza. Ela vem e devasta tudo que está na frente. E nenhum homem pode frear a natureza. Nenhum homem pode frear um maremoto. Nenhum homem pode frear o tsunami. Nenhum homem pode frear um furacão. Nada disso. Os homens estudam para tentar, mas não conseguem frear a força da natureza. E ela, quando se revela, ela se revela destruidora. Devasta tudo. E a ideia aqui é que depois que Cristo deu ordem, e eles viram que a tempestade se acalmou, e as ondas ficaram como espelhos do mar, eles sentiram medo de Cristo. Antes, o medo que estava direcionado para a tempestade, agora ela se direciona para a pessoa de Cristo. Eles ficaram tímidos, é como aqueles que têm vergonha, que se retraem com medo de quem é Cristo e se afastam. Essa é a ideia. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, que vai confirmar essa ideia de que eles tiveram medo da pessoa de Cristo, pelo que ele fez, porque nenhum homem jamais fez, nenhum homem jamais fará, de com apenas a palavra da sua boca dar ordem à criação e ela obedecer. Com grande temor, o que eles diziam uns aos outros? Veja, eles não estão falando com Cristo. Eles estão falando uns com os outros depois do medo de ver o que Cristo fez, a manifestação do poder e da autoridade. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles viram aqui que esse Cristo que eles estavam acompanhando já há dias, que estava doutrinando, que tinha autoridade sobre pessoas, que tinha autoridade sobre enfermidades, que tinha autoridade sobre demônios, não se restringia a autoridade dele a essas coisas ou a essas pessoas, mas ele tinha autoridade sobre a criação. Ele não apenas mandava e demônios obedeciam. Ele não apenas expelia demônios, fazia curar, ele tinha poder e autoridade para fazer o mar se calar e o vento cessar no momento que ele encerrava a sua frase. Quem é esse? Eles estão perguntando ele, não é apenas um homem, não pode ser apenas um homem. Que tipo de homem é esse? Essa é a ideia aqui. Que tipo de homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquela expressão não é dessa terra, né, que nós utilizamos como algo acontece, essa pessoa não é dessa terra, não é desse planeta. Essa é a ideia aqui. E é interessante que o texto termina para nós aqui. É como se cada um de nós respondêssemos. Foi feita uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vimos a humanidade de Cristo. Ele é 100% homem. E aqui, mais uma vez, existe uma evidência disso, porque ele se cansou. E ele dormiu. Próprio de homens, que se cansam, que se fadigam. Mas nós vimos que ele não é apenas homem. Porque homem algum tem autoridade sobre a criação. De que apenas com as suas palavras, a criação, a natureza
obedecer. Por quê? Porque esse homem também é Deus. Esse homem é aquele que João, no capítulo 1, vai dizer que é o Verbo. É o Verbo que se fez carne. Esse homem é aquele que João vai dizer que por meio dele todas as coisas foram criadas. Ele é o Verbo de Deus. Às vezes nós esquecemos ou negligenciamos quando estamos lendo Gênesis, que Cristo está lá em Gênesis, porque Cristo é eterno. A Trindade está criando. E a ideia de Cristo é o verbo do Pai. Quando o Pai está dando ordem, Cristo está verbalizando isso na criação. É por meio do verbo, é por meio de Cristo, que toda a narrativa de Gênesis que fala sobre a criação, os atos estão se cumprindo. Se ele que lançou a fundação do mundo, ele lançou os fundamentos da terra, ele separou o mar entre água salgada e água doce. Se ele que fez as aves, se ele que fez as feras, se ele que fez o cosmo, os planetas, as estrelas, as constelações, se ele criou anjos, criou homens, o que é para esse Cristo mandar o mar e o vento se acalmar? Se o vento e o mar são criaturas, são criações dele, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles ainda não tinham a revelação completa. Nós temos. Nós temos a revelação completa. E aqui nós vamos para as aplicações do texto. Porque uma vez que nós estamos diante de uma narrativa, onde nós entendemos aqui todo o cenário, as cenas que se sucedem, nós entendemos o que Cristo fez, o temor dos discípulos, a pergunta que se encerra, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Para nós agora, como que a gente aplica isso para hoje? O que esse texto, essa perícope, traz para nós hoje, em 2026, mais de 2000 anos depois? O que nós podemos aplicar? Nós conversamos hoje, nós falamos que na aplicação é praticamente infinito. O texto não se exaure. O que nós vamos trazer aqui de duas aplicações é apenas duas, de algo que praticamente infinito pode ser trazido em destaques em outras pregações. Mas a primeira coisa que nós podemos tirar, que é mais doutrinário, mais teológico, é que Cristo é Deus. Então, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Nós temos que lembrar da confissão do apóstolo Pedro, quando Cristo perguntou para você, quem eu sou? O que Pedro respondeu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é esse? Esse é Jesus Cristo. Esse é o Filho de Deus. Esse é o Verbo encarnado. Esse é aquele que encarnou para a salvação dos eleitos, para a salvação do povo de Deus. Esse é aquele que nasceu, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que ascendeu aos céus, está assentado à destra de Pai, governando com seu cetro de justiça. Esse é Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, Deus homem, 100% Deus, porque era necessário. Foi postado na rede social porque a necessidade de um mediador ser humano. Nós vimos lá a resposta. Era necessário porque, para que se cumprisse a salvação dos homens, o mediador deveria ser homem. Compartilhar das nossas mazelas, compartilhar das nossas limitações e poder ser o segundo Adão perfeito. Era necessário que o mediador fosse homem e Cristo cumpriu isso. Mas esse mediador que é homem, que ainda é homem, ele também é Deus. E ele tem autoridade sobre a criação. Ele é esse o Senhor que nós servimos. Nós não devemos esquecer disso, porque existe muita confusão lá fora. Muitos se confundem sobre a natureza de Cristo. Mas nós confessamos, pelo testemunho apostólico que recebemos, que Cristo é Senhor, que Cristo é Deus e Ele é homem.
E era necessário que ele fosse homem para cumprir o sacrifício por nós. E uma outra aplicação é sobre a tempestade que nós vemos aqui. Será que nós agiríamos diferente dos discípulos? Alguém consegue se imaginar calmo numa cena dessa? Nós, por muito menos, ficamos desesperados. Não se pode exigir dos homens que fiquem calmos numa tempestade. A questão não é essa. A questão não é se desesperar na tempestade. A questão é outra. A questão é que eles esqueceram quem estava com eles no barco. Quem estava com eles na tempestade. E nós, irmãos, agimos do mesmo modo. Por mais que nós não sejamos marinheiro, nós passamos por tempestades nas nossas vidas. E aqui, falando por meio de alegorias. Nós passamos por tempestades. Nós passamos por tempestades emocionais nas nossas vidas, desesperos por causa de uma perda, por causa de uma traição, por causa de dores que nós podemos passar e o nosso emocional ele fica totalmente abalado. Nós podemos passar por tempestades espirituais, onde nós somos atacados de todos os lados, provados, tentados por Satanás, tentados pela nossa própria concupiscência, e nós somos encontrados como esses discípulos, em uma tempestade, onde parece que o nosso barco vai afundar. Muitas vezes nós somos assolados por dores, por uma tempestade física, por uma tempestade que assola o nosso corpo, a nossa mente. Muitas vezes a nossa tempestade é financeira e parece que as contas não vão fechar, o desemprego bate a porta e nós ficamos desesperados em como iremos sustentar a nossa família. O certo é que cada um de nós já passou, está passando ou passará por algum tipo de tempestade como essa. E se nós estamos passando, nós temos a tendência de esquecer as tempestades que nós passamos já. Por quê? Porque os que estão em Cristo Jesus, e nós podemos relembrar cada um de nós aqui as tempestades que nós passamos, nós esquecemos de que Cristo nos livrou da tempestade. Cristo, ele surgiu nas nossas tempestades, como ele surge no texto, dando ordens, e a tempestade, o vento e o mar se acalmam. Mas nós nos esquecemos, como pecadores, que nós fomos livrados. E o que acontece quando nós passamos por uma nova tempestade? Nós novamente nos desesperamos. Como se nós não tivéssemos testemunho suficiente daquilo que Deus fez em nossas vidas. E nós agimos como os discípulos em nossas orações. Nós gritamos, nós murmuramos, como se Deus não se preocupasse conosco. Não te importa, Senhor, mestre, se nós morrermos? Nós pensamos isso, assim como Jó pensou no sofrimento. Será que Deus não se importa comigo, não se importa com a minha dor, não se importa com o meu sofrimento? Será que Deus virou as costas para mim e me entregou a minha própria sorte? E nós esquecemos que o Deus que nós servimos, o Cristo que nós servimos, é um Cristo que é misericordioso, um Cristo que é pessoal, um Cristo que é homem, e como homem ele compartilha das nossas dores. Ele compartilhou de todas as tentações, foi provado, mas aprovado diante de Deus. É por isso que ele tem propriedade para interceder por nós diante do Pai, como sumo sacerdote que ele é, porque ele foi tentado em todas as coisas na humanidade. Ele sofreu. Nós vimos aqui um Cristo calmo, mas nós vamos ver também, mais à frente, um Cristo que suou sangue. Um Cristo que ficou angustiado com a proximidade da crucificação. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é se desesperar. Se desesperar não, sofrer, se angustiar.
com o sofrimento batendo na porta. É por isso que Ele é o nosso mediador. Nós podemos recorrer a Cristo e a divindade, ao Deus triuno, porque a Trindade é um só Deus, 3 pessoas. Nós podemos recorrer a Cristo e confessarmos os nossos pecados, os nossos medos, as nossas limitações a Ele durante a tempestade que nós estamos passando, porque sabemos que Ele compartilha conosco disso, como homem que Cristo é. E aqui o Deus não é apenas um Deus, uma energia, como os filósofos pregavam, é um Deus que não se importa com a humanidade, um Deus sádico, como nós vemos na mitologia grega, ou um Deus que é antes dos deuses, que é uma energia, uma fonte que cria os deuses e todas as coisas, mas é uma energia impessoal. Não, nós temos em Deus, em Cristo, onde o Deus invisível se faz visível, e agora Ele lida com os homens com amor. É um Deus pessoal, um Deus que nós podemos ajoelhar e falar: Senhor, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim, e nós sabemos que Ele terá compaixão de nós, porque Ele é um Deus que se compadece dos seus. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus misericordioso. E a pergunta que fica para nós é: por que nós temos tanto medo? Por que ainda não temos fé o suficiente para confiar nesse Cristo, que tem derramado sobre nós bênçãos incontáveis e tem nos socorrido nos momentos de tribulação? Por que ainda somos encontrados assim? O que temos que fazer? Se isso tem ocorrido, irmãos, é porque tem faltado fé para nós. Nós temos esquecido de verdades bíblicas. Quando nós paramos de ler as Escrituras, nós começamos a ficar insensíveis. Quando nós paramos de ler a palavra de Deus, ou uma semana que nós não abrimos, não conseguimos abrir. Não conseguimos não abrimos. Sempre a gente consegue, mas nós escolhemos não abrir. Os irmãos podem ter certeza que nessa semana nossa mente foi mais temporal, pensou mais nas coisas dessa terra do que nas coisas eternas. Porque nós nos afastamos das coisas celestiais. Quando nós lemos a palavra de Deus e oramos, nós estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos lembrando que, de fato, as coisas não se resumem àquilo que nós vemos, mas existe aquilo que nós não vemos, que se manifesta por meio da fé, que a fé é justamente isso, é crer naquilo que nós não vemos, mas temos a certeza que existe, que se cumprirá. Quando nós lemos a palavra, estamos nesses exercícios espirituais. Aquela semana é uma semana onde nós podemos realmente: Senhor, obrigado. E nós enfrentamos a tempestade da semana de modo diferente. Nós não agimos muito como os discípulos agiram aqui. Nós confiamos mais em Deus. Confiamos mais em Cristo. Confiamos mais na Trindade. Porque a nossa mente e o nosso coração estão nas coisas do alto. Nas coisas do alto. E a nossa vida vai ser assim, irmãos. Nós olhamos para o povo de Israel, nós vimos a peregrinação deles, e a Bíblia vai dizer que nós devemos encarar aquilo como algo que nós vivemos também. Porque assim como o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito, a Bíblia vai dizer que nós fomos libertados da escravidão do pecado. Mas uma vez que aquele povo foi libertado da escravidão do Egito, eles peregrinaram aonde? No deserto. Eles peregrinaram no deserto. E se assim a gente pode dizer, a nossa vida aqui nessa terra é como o deserto de Israel. E no deserto todos são provados. Não se pode dizer que há abundância, que há tranquilidade, que há conforto no deserto. Alguém consegue imaginar conforto no deserto? Um lugar onde as temperaturas passam de 50 graus durante o dia e à noite pode chegar a 0? Onde há escassez de água, de alimentos? Mas o que nós aprendemos com Israel? Porque Deus sustentou aquele povo e falou para eles que se eles perseverarem confiando em Deus, eles entrariam numa terra que mana leite e mel. Não é a mesma promessa que nós recebemos? Se nós
formos aprovados por Deus, confiarmos em Deus durante as tempestades das nossas vidas, nós não temos essa promessa que em Cristo nós também herdaremos uma terra que mana leite e mel? A Nova Jerusalém? É o mesmo Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É esse Deus, a Trindade, que está nos ensinando. Vamos abrir em Mateus capítulo 6, verso 25. Mateus 6, 25. Esse texto reflete o nosso comportamento diante da tempestade. Mateus 6, verso 25, vai dizer assim, Cristo dizendo: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa palavra que Cristo fala nos conforta durante a tempestade. Porque quando nós estamos enfrentando tempestade em nossas vidas, nós somos ansiosos. Como a palavra diz, preocupação é nós nos ocuparmos antes que aquilo de fato necessite de uma ocupação. Nós nos preocupamos. Nós ocupamos a nossa mente, as nossas emoções, antes de fato encarar o dia mal. E o que acontece nisso? Nós esquecemos que existe um Pai celestial que cuida de nós. Um Pai celestial que está falando que Ele cuida das aves, que são inferiores a nós homens. Por que Ele não cuidará de nós, os seus filhos? Um Pai que veste os lírios, que são ervas que vão lançadas no fogo, que vivem pouco. Como Ele não vestirá nós, os seus filhos? E Ele amplia. Por que nós andamos ansiosos com qualquer coisa dessa terra? A nossa ansiedade, irmãos, demonstra uma falta de fé. Uma incredulidade de que existe um Pai que está cuidando de nós em todos os detalhes. Que existe um Deus que está cuidando de nós durante a tempestade e que irá nos salvar. Esse é o nosso Cristo. É um Cristo que se preocupa conosco, que relembra aos homens quem é o Pai. Não é uma energia, é um Pai. Para os eleitos, um Pai. Que possamos confiar em Deus durante as tempestades das nossas vidas, sejam elas quais forem, emocionais, espirituais, físicas, psicológicas. Possamos confiar que existe um Deus que tem poder sobre todas as coisas e autoridade sobre todas as coisas, que pode acalmar a nossa tempestade apenas com a sua palavra. E que mesmo assim, Ele está conosco no barco, nos acalmando e passando conosco na tempestade. Porque Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo está conosco no barco. Por mais que nós passemos por diversas tempestades,
Cristo está conosco, que o barco não irá afundar. Não irá afundar, por mais que pareça isso. É apenas a nossa pequena fé. É apenas aquela nossa incredulidade, que em um breve momento nos faz desconfiar do Todo-Poderoso. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos exortar, ela vem para nos animar, ela vem para trazer realmente um conforto de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por tua palavra.